Boa tarde a todas as pessoas presentes. Um ótimo retorno do almoço para todas as pessoas que estão nesse evento. A cada 2 anos, a diretoria do Cinesp tem o compromisso de apresentar para a categoria as propostas dos candidatos para a educação. Quando a eleição é municipal, acaba sendo mais fácil organizar as agendas e conseguir que o candidato esteja presente com a gente. Quando a campanha é nacional, como é este ano, existe uma dificuldade maior de agenda, de conseguir que venha o candidato e, às vezes, muitas vezes, vem algum representante, em vez de vir o candidato. E, lembrando o convite que o Luiz acabou de fazer, às vezes a gente acaba tendo que dar palanque para algumas coisas que a gente não gostaria de dar palanque. Então, a gente resolveu inovar dessa vez e trazer um cientista político para apresentar para a gente esse panorama eleitoral, especialmente com as propostas na área da educação. E vamos avaliar como que vocês vão perceber essa mudança e se ela acrescentou ou não mais alguma coisa para todos nós. Nesses momentos em que nós convidamos os candidatos, a gente sempre entrega para eles reivindicações da categoria. E, dessa vez, como eles não virão, nós já protocolamos em todos os escritórios de campanha um manifesto com as nossas reivindicações básicas para a gestão de quem for o eleito. Questões como a revogação da emenda 95, questões como reforma da Previdência que respeite os direitos dos trabalhadores e não venha para tirar mais direitos dos trabalhadores, a questão da contribuição dos aposentados, que está na PEC 555, parada lá no Congresso Nacional. Então, são temas fundamentais para nós e que foram encaminhados aos candidatos. E, sem perder mais tempo, porque, obviamente, nós estamos aqui para ouvir o nosso cientista político, Dr. Rodrigo Augusto Prando, que não dispensa apresentações, né? Mestre, doutor em Sociologia, com currículo vasto e reconhecido. Então, nós passamos a ele a palavra, agradecendo muito que tenha vindo conversar com a gente nessa tarde. Muito obrigado. Alô, teste. Bom, quero agradecer a esse convite, muito me honra estar aqui com os senhores e com as senhoras. Quero, na figura do Luiz, presidente do sindicato, agradecer o convite, a confiança, a professora Rosana, o professor Christian, que intermediaram mais estreitamente a minha presença aqui. Então, só para dizer que é realmente uma enorme satisfação, porque eu tenho a minha vida toda, desde que entrei na escola, dedicada à educação. Eu não sou de São Paulo, eu sou do interior do estado de São Paulo. Minha vida toda foi dentro da escola pública. Então, minha mãe, inclusive, era funcionária daquela escola, era uma servente, e eu me lembro muito pequeno, antes de começar as aulas, eu e meu pai íamos ajudar a minha mãe a lavar as salas de aula e o pátio, e eu pegava um sapólio e ajudava a esfregar cada carteira, porque minha mãe gostava que quando começasse a aula, todo mundo tivesse uma mesa, uma carteira limpinha. E assim eu entrei na escola pública e fiz até o doutorado na universidade pública, que foi na Unesp. E só hoje me encontro numa universidade privada, que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde eu leciono Sociologia e Política e onde eu também sou pesquisador. E também eu sou sindicalizado na universidade, no ensino superior. O número de sindicalizados é muito baixo, mas eu sou um dos que fazem parte do SIMPRO, dos sindicatos professores do ensino superior. Então, me sinto muito à vontade nesta casa e muito à vontade com os senhores e com as senhoras. Eu vou pedir licença para me levantar, ficar mais perto, para não ficar uma coisa muito protocolar, né? E a proposta é tentar, a um só tempo, nesta 1 hora que eu tenho, falar de alguns aspectos. Que uma coisa é um cenário político. O cenário político é algo que vem a mais longo prazo.
eu diria que o nosso cenário político construiu-se para estarmos nessa situação desde 1989, que foi a primeira eleição livre, ou seja, a primeira eleição da nova república. Então eu distingo, e vocês verão isso em breve, o cenário político do cenário eleitoral, que é esse que nós estamos presenciando, e depois eu focarei nos candidatos a suas propostas à educação, e depois também digo o link de onde eu tirei as informações, que vocês podem conferir, além da leitura na íntegra de praticamente todos os planos de governos que estão disponíveis, tá? Depois o material vai ficar, o Christian falou que vai compilar tudo direitinho, e se eu soubesse também eu mandaria todas as referências antes, só para não poluir os slides, tá bom? Só para a gente começar aqui, isso um aluno mandou para mim e falou: professor, olha como a situação está fácil, né? Redes sociais antigamente, eu gosto de maçãs, legal, eu gosto de peras, que bom. Hoje em dia, eu gosto de maçãs. Algum preconceito contra peras? Não, só prefiro maçãs. Então você odeia peras. Eu nunca disse isso, maldito odiador de pera. Não, eu não odeio peras, odeio assim, você me dá nojo. Tá fácil, né? Eu juro para os senhores e para as senhoras, às vezes eu estou ao vivo num programa de TV ou na rádio, eu vou muito à Rádio Estadão, eu vou muito à TV Cultura, e eu começo a receber xingamentos enquanto eu estou ao vivo, eu estou olhando, vocês estão me xingando, fascista, eu sou xingado pelo pessoal do Bolsonaro, eu sou xingado pelo pessoal da esquerda, eu sou xingado ao centro, eu sou uma unanimidade para ser xingado quando eu trato de política no Brasil. Então também fiquem à vontade se quiserem me xingar depois, tá bom? Estou bastante habituado. E os alunos, né? Aí esse menino me mandou isso, até me marcou no meu Facebook, porque começou a discussão não de fake news. A gente está quase que numa categoria de fake history. Estão mudando a história, né? Aquela discussão do nazismo, de direita ou de esquerda, sabe? É um negócio, olha, eu diria, para aqueles que gostam de literatura, que o nosso momento tende ao surrealismo. Nem o realismo mágico, fantástico, chegaria na condição que nós nos encontramos nesse ano aqui de 2018. Bem, sem delongas, como eu disse, cenário político, cenário eleitoral, as propostas para a educação, e aí eu quero ser breve para de repente a gente discutir, debater, para não monopolizar a fala, a gente ter tempo de conversar um pouquinho, deixar para questões ou dúvidas ou comentários, enfim. Tá? Bom, o que é a nossa trajetória político-eleitoral desde 1989? E nós temos isso aqui, ó. Primeiro, Lula e Collor no segundo turno. O que está em verdinho aí, eu destaquei quem foi o vitorioso. Então percebam que existe uma presença constante em todas as eleições desde 1989. É a figura de Lula, que diretamente ou concorreu ou indiretamente fez Dilma Rousseff sua sucessora por 2 vezes. Então, quando você vai perguntar da imagem construída do peso político, tem também a ver com a presença constante. Eu tenho 40 anos, desde que eu sou uma criança, eu me lembro, e hoje um adulto, enfim, já quase, um jovem adulto, um adulto médio, sei lá o que é 40 anos, enfim, mas a gente vê o Lula presente. Então, o Lula perdeu para o Collor no segundo turno, ele perdeu para o Fernando Henrique Cardoso outras as vezes, 94, 98, no primeiro turno, ele ganhou do Serra e ganhou do Alckmin no segundo turno, e esta de 2006 tem alguma coisa que é interessante. Talvez o ex-governador Geraldo Alckmin seja um dos poucos casos raros na política que foi para um segundo turno e teve menos voto do que no primeiro. Então é algo assim que me soa, porque parece que você não conquista um a mais e ainda perde quase 2 milhões de votos. Então é só para mostrar que a situação não é muito simples, não é? Depois, de novo, o Serra perde para Dilma e o Aécio perde para Dilma. Então também vale ressaltar o seguinte: em termos de força política, o PT nunca ganhou no primeiro turno no Brasil. Ele perdeu no primeiro turno. Ganhar, sempre quando ganhou, foi no segundo turno. E a gente daqui a pouquinho entra nas projeções do que foi pensado para este ano de 2018. Não é? Bom, as eleições tendem a ter um mapa eleitoral. Quando a gente trabalha, a gente pode segmentar
para fazer uma análise da dispersão dos votos em algo que a gente pode considerar o seguinte: em termos de votos válidos, quando você fala votos válidos, você está excluindo brancos e nulos, que é o que importa para uma eleição. É o que se faz o cálculo tanto para o sistema proporcional de deputados estaduais e federais, como também do sistema majoritário, governadores e presidentes são os votos válidos. São Paulo detém, em média, 24% dos votos válidos. Quando eu estou falando São Paulo, eu estou falando do estado de São Paulo. Não estou falando da região sudeste. São Paulo, 24%. A região nordeste, aí sim, toda a região dos estados do nordeste contam com cerca de 27%. Geralmente, 3 estados desempatam, porque há uma tendência da região nordeste levar ao segundo turno, desde a série histórica que se inicia com Lula, o PT para o segundo turno, e São Paulo sozinho consegue levar o candidato do PSDB para o segundo turno. Geralmente, quem desempata? As Minas Gerais, Rio de Janeiro e os estados do Sul. Então, quando eu comecei a montar as palestras, que foram muitas que eu fiz este ano, sobre o cenário político e eleitoral, houve um livro publicado que eu vou projetar para vocês, que estava cravando que tudo deveria se repetir tendencialmente, ou seja, um segundo turno entre PT e PSDB. Ou seja, não haveria até então, no ano de 2018, uma terceira força que permitisse avançarmos para além desta polarização que marca a política brasileira há mais de 20 anos. Bom, o PSDB tem uma força inegável no estado de São Paulo. Em termos de vereadores, nos municípios, 13,8%, são cerca de 3 milhões de votos. O PSDB tem 946 prefeituras, o MDB 615, e aí a gente chega no PT com 161 prefeituras, o que mostra que as eleições de 2016, pós-impeachment da presidente Dilma, foi muito ruim para o PT, a gente vai ver daqui a pouquinho isso. Eu estou montando um panorama, depois eu falo um pouquinho das projeções, ou daquilo que pode ou não acontecer, porque também eu vou falar para vocês, o slide foi terminado ontem, porque as coisas mudam quase todo dia aqui no Brasil, né? Bom, isso foi o resultado da votação para segundo turno. Embora pareça que é uma coisa muito 880, não é tão simples assim. Na verdade é por estado, mas mesmo em determinados estados, há regiões que votam mais no azul ou mais no vermelho, e aí eu estou usando o que foi colocado no site que eu tirei lá, que foi o Ricardo Amorim, economista. Se a gente for olhar, a diferença da eleição de 2014 foi muito pouco, 48,36 para o Aécio e 51 para a Dilma. Onde teve o grande problema ali, onde teve a grande derrota de Aécio Neves? Em casa, nas Minas Gerais. Perder em casa é horrível para aquele que pleiteia governar um país todo, né? Então, a gente vai olhando aqui e vai percebendo, né, que no centro-oeste e no sul e sudeste, você tem ali a preponderância do candidato do PSDB. Isso já mudou. Vocês verão que há um candidato que hoje tomou aquilo que o especialista, que é o Alberto Carlos Almeida, chama de cidadela, ou do PSDB ou do PT. Cidadela é uma cidade fortificada, então você tem o estado de São Paulo como uma cidadela do PSDB, ou tinha, e os estados do Nordeste como uma cidadela do PT, que ainda permanece de certa maneira, não com tanta folga como foi noutros tempos. Não é? Bom, isso aqui é o desempenho dos partidos. O que chama atenção? Em 2016, o PMDB teve um aumento de 1,3%, o PSDB de 15%, mas houve uma substancial, uma grande diminuição das prefeituras, de 630 para 256 do Partido dos Trabalhadores, ou seja, quase 60% a menos de prefeituras, o que significa que é um número menor da máquina dos prefeitos, dos vereadores, lutando nessa eleição para os votos dos seus candidatos, que são os candidatos do Partido dos Trabalhadores. Tá? É este autor aqui, neste livro chamado O Voto do Brasileiro, que cravou esse prognóstico. Que prognóstico? De que nós teríamos um segundo turno, entre o PSDB e o PT. Ele agora está no Facebook dizendo que talvez ele tenha que refazer o cálculo.
É. Mas ele é um bom especialista, ele é, na verdade, um dos melhores especialistas na leitura das políticas que tem os partidos, mas do reflexo dessas políticas e das imagens consolidadas na pesquisa eleitoral. E aí, claro, eu estou colocando outros dois, porque, sobretudo, é o seguinte, para mim, eu escrevia recentemente um artigo mais ligeiro, chamado Bolsonaro e o Bolsonarismo, tentando não falar tanto do Bolsonaro como um fenômeno eleitoral, mas mais daquilo que eu tenho chamado de bolsonarismo, que é uma crença em certa visão de mundo autocrática, autoritária. E ali o que me ajuda, e se vocês um dia tiverem vontade ou intenção, leiam aquele livro ali chamado A Cabeça do Brasileiro. É uma pesquisa, um survey que ele fez, tentando fazer uma análise de um livro de um autor que vocês, por certo, conhecem, chamado Roberto da Mata. É o autor que criou o conceito de jeitinho brasileiro. E aí ele vai fazer uma pesquisa no Brasil todo, é uma pesquisa que custa muito. Hoje, essa pesquisa, para ser reproduzida, sairia em torno de R$2 milhões para fazer um levantamento, mas ele é muito interessante, porque mostra como que o brasileiro pensa em termos de sexualidade, religião, segurança, violência, e ali está dado alguns elementos que estão presentes nos discursos autocráticos. O que vale ressaltar, a cultura política brasileira é, sim, na sua essência, uma política de caráter tradicional e autoritário. Dos nossos cerca de 500 anos de história, nós tivemos praticamente 400 anos com escravidão, grande propriedade de terra e, neste latifúndio, a produção voltada para o exterior. De 1600 até 2018, a gente continua exportando matéria-prima pouco processada. Eu fiquei impressionado há um tempo atrás, que eu estive dando uma palestra, e aí o outro palestrante que estava comigo perguntou para a plateia se sabiam qual era o maior produtor de peixe brasileiro, de rio brasileiro. Vocês sabem qual que é? O maior produtor de peixe brasileiro dos rios brasileiros. Quem que produz mais peixe brasileiro no mundo? Quem? Pois é. Alguns falam, Brasil não é, é a China. Há cerca de 20 anos, uma delegação chinesa veio para cá, levou os alevinos para a China, produzem na China, filetam o peixe, defumam o peixe e vendem muito mais caro, coisa que nós não conseguimos fazer. Ou seja, percebam que a gente ainda está exportando suco de laranja, minério, açúcar, cana-de-açúcar, soja. Para cada tonelada de soja são quase 10 toneladas de água, para poder, então a gente exporta água. Temos o maior aquífero do mundo, que é o aquífero Guarani. Então percebam como essa história se concentrou nas mãos de poucos. Quando eu dou uma entrevista, e ontem mesmo, a jornalista da Vejinha me entrevistava, professor, mas tem muitos jovens que estão entrando na política, isso é bom? É bom, mas e as dificuldades? São muitas. A política no Brasil é feita preponderantemente por homens, brancos, acima de 50 anos, milionários e com curso superior, que obviamente é o perfil do Brasil, não é verdade? Todos somos milionários, brancos, né? Todos, aqui sim, todos com curso superior, mas está longe de ser a realidade brasileira. Ou seja, a política brasileira persiste em ser tradicional e autoritária. Então, qualquer discurso assentado na autoridade cala fundo no coração e na cabeça do eleitor brasileiro. Bom, só para retomar um pouco dos últimos 20 anos, três ex-presidentes da República, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Política está assentada, na grande maioria das vezes, numa imagem. Uma imagem que é construída ao longo do tempo e que tem que ser comunicada. Mas não basta comunicar uma imagem, ela tem que ser apreendida pelo cidadão e pelo eleitor. Então a imagem na política tem um peso fundamental. Fernando Henrique consolidou-se já à época da ditadura militar, quando era professor da USP, foi aposentado compulsoriamente como intelectual que liderava intelectuais, e dali, depois da sua aposentadoria compulsória e de quase ter sido preso quando chegava para lecionar na USP, fez uma carreira internacional. Dali ele foi para a política. Outro ponto que me fez, essa coisa de gostar de história, embora eu não seja historiador, não nos esqueçamos que em 1985, o Fernando Henrique Cardoso foi derrotado
como candidato à prefeitura de São Paulo. Como o Haddad também foi derrotado. Depois, Fernando Henrique virou presidente. Não sabemos o que será de Haddad, mas alguns paralelos históricos podem, até porque sempre dizem que o Haddad é entre os petistas aquele mais tucano, né? Aquele que mais tem uma visão suave, jovem, uspiano. Então tem também uma construção mais suavizada da imagem do Haddad. Fernando Henrique terminou o seu mandato com uma marca que ficou registrada: o controle da inflação e a estabilidade econômica. Lula, que não era o intelectual que liderava intelectuais, mas um líder sindical habilidoso, que fazia no estado da Vila Euclides as pessoas ficarem em silêncio para escutá-lo, Lula termina os seus 2 mandatos, primeiro, com a maior popularidade registrada na história da República Brasileira, e ele termina com a marca de programas sociais, o ataque à pobreza e o incremento da classe média, um aumento substancial da classe média. E aí nós temos a Dilma, que foi apresentada à sociedade brasileira como a mãe do PAC. Só para que vocês tenham, assim, porque assim, eu viajei uma vez com os meus alunos do Mackenzie, e eu desci o Rio Negro, num barco, e eu parava nas comunidades ribeirinhas, junto com os alunos, para que não só eles conhecessem, mas que fizéssemos atividades junto àquelas comunidades. E eu, curioso, perguntava em quem eles iriam votar. E a grande maioria respondia que ia votar na mulher do Lula, que não era a dona Marisa, mas era a Dilma. A mulher do Lula, para eles, era como aqui, para muitas regiões, o Haddad é o Andrade. Então há uma dissonância até que a comunicação seja feita e chegue ao eleitor para que ele possa racionalizar e escolher o seu voto. Mas a maioria, quando me falava que ia votar na Dilma, entrava na sua casa e me trazia o cartão do Bolsa Família. Falou assim, ó, pela primeira vez eu com isso aqui volto com dinheiro. A maioria das pessoas pegavam dinheiro, e eu estou falando do ano de 2010, eu não estou falando da década de 80, eu estou falando de 2010, e alguns falaram, professor, quer assistir o jogo depois da novela? Falei, quero, vou ficar, mas a gente pede uma contribuição, porque a gente coloca combustível no gerador, a querosene, né, a diesel, para a gente poder assistir, porque depois apaga e fica uma escuridão, você não escuta nada na selva, é selva, é o Rio Negro, você não escuta nada. E aí eles pagam, cada um dá R$1 a mais para poder assistir o jogo depois da novela e poder pagar o diesel que tem o gerador. E aí muitos falaram, sabe que a nossa vida vai melhorar porque vai chegar a luz para todos. Então veja, este é um Brasil que é distante de São Paulo, da Avenida Paulista ou do interior de São Paulo. É um Brasil para muita gente diferente daquilo que é. Numa das cidades que eu cheguei, eu ia conversar com o professor, eu não achei o professor. Aí eu fui até a cozinha e falei assim, desculpa, o professor, aí ele pegou, virou, tirou o avental e falou, sou eu. Falei, você é professor, mas está fazendo comida? Aqui eu chego antes, eu chego por volta das 4h30 da manhã na escola, eu abro a escola, eu preparo a merenda das crianças para o café, porque alguns vêm de barco, alguns vêm a pé, e aí eu faço almoço, dou a aula e no final da tarde eles voltam. Alguns levam 3 horas de barco para voltar para casa. Eu sentei e chorei, porque às vezes a gente pensa que a dificuldade que a gente tem em São Paulo é grande, né? Que a dificuldade da escola pública é grande. Então assim, é um Brasil que alguns conhecem e muitos não. Agora tem um problema, que imagem a Dilma Rousseff deixou? Se o Fernando Henrique controlou a inflação, estabilizou a economia, se o Lula tem uma atenção com o mais pobre, tem uma sensibilidade social, que imagem Dilma comunicou ao seu eleitorado? Se a gente for pensar na construção da imagem, Dilma não conseguiu construir uma imagem, nem como do Fernando Henrique, muito menos como do Lula. Aliás, ninguém conseguiria construir uma imagem como do Lula. Lula é um político carismático, é um político inteligente, com uma capacidade comunicacional acima da média, e isso não é fácil de se ter numa única pessoa. Tá? Bom, avançando, Dilma foi impedida. Eu nem vou entrar na discussão se foi golpe ou não. Eu não vou entrar na discussão. Meus amigos, daqui a 100 anos,
daqui a 100 anos, como nós não fazemos matemática na sociologia ou na ciência política, nós continuaremos a discutir esse assunto. Não é no calor de 2 ou 3 anos. Então, assim, só para dizer, houve o impeachment, ele foi dado. O impeachment foi dado, mas ela não se tornou inelegível, tanto que é, provavelmente, a campeã de votos para ser eleita no Senado das Minas Gerais. Tá? Esse é o senhor Michel Temer. Michel Temer quis... Ó a carinha dele já para vocês, ó. O Michel Temer tinha uma intenção ao começar o seu governo. Sabia que a possibilidade de reeleição para ele tendia a 0 ou negativa. Se o Lula saiu com a maior popularidade, é bem provável que o Temer, depois de consolidadas séries históricas, tenha a maior reprovação que se tem notícia da República Brasileira. A grande questão aqui a ser colocada é o seguinte: Temer queria se colocar como um governo reformista, sobretudo 2 reformas, uma que ele conseguiu aprovar, que é a reforma trabalhista, e uma outra que parou porque, em época de eleição, a reforma da Previdência, primeiro que ela não é fácil de explicar e comunicar ao eleitor, tampouco ao cidadão, e segundo, ele fez a intervenção no Rio de Janeiro, que, convenhamos, é mais fácil explicar para a senhora, a avó, que o neto dela vai voltar com segurança para casa porque o exército está na rua, do que falar de fator previdenciário ou de diminuição da idade mínima. Então, o Temer tirou a proposta, mas parece que os candidatos Haddad ou mesmo Bolsonaro já negociam com Temer a tentativa da aprovação desta reforma da Previdência antes do início do próximo mandato, para que, já tem discussões em ambos. Então, o ambiente econômico que o Temer tentou conduzir foi um ambiente de crise, foi um ambiente de lenta melhora, mas que ainda persiste. Uma parte substancial dos brasileiros não se sente confortável. Não se sente confortável com a situação econômica e tampouco política. Então, além de tudo, um ambiente político deteriorado por conta da Lava Jato. Tinha dias que eu acordava às 7 horas da manhã, eu ia para a sala de aula, ao meio-dia a gente tinha uma notícia que o governo ia cair. Às 3 da tarde o governo não tinha caído, às 6h30 da noite ia cair de novo e à meia-noite estava tudo certo. No outro dia era isso de novo. Cada vez que eu ia para dar uma entrevista, num primeiro momento era eu e um economista, eu discutia política, o economista a crise, depois eu e um advogado para discutir as questões criminais, o Rodrigo Janot, a denúncia, enfim, era um turbilhão em que mal se dava para acompanhar. E às vezes os jornalistas de fora do Brasil começam a me perguntar, eu não sei nem como explicar. Tem certas coisas que não dá nem para explicar, porque eles não entendem. Um alemão não entende o que acontece no Brasil, de verdade. Bom, quando a gente fala de cenário político, tem um termo muito usado, são os outsiders, que sempre são colocados como balões de ensaio, mas neste caso nenhum desses permaneceu. Luciano Huck, Datena e o juiz, que foi juiz do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. O que mostra que, para além do ensaio de querer se mostrar como novo, a política não é uma coisa simples. A política exige uma casca muito dura, e esses aqui não têm para aguentar o embate político. Fica legal colocar como outsider, tem intenção de votos. Agora, o primeiro ali, quando chegou na Globo para negociar uma licença e que ser candidato, falou, não, pode ser. Não, mas se eu perder, eu volto. Não, mas e a minha esposa? Quer dizer que então eu não vou mais ganhar 2 milhões por mês, mais um merchandising? Não, não, não. Aí ele decidiu ficar no mais tranquilo, né, ganhando 2 milhões de reais por mês. Joaquim Barbosa, a mesma coisa com a família, e o Datena também, não sei nem se tem saúde para aguentar uma disputa política. O que a gente tem hoje é mais ou menos isso. Esse é o cenário que depois de muito tempo começou a depurar-se. Eu escrevi um artigo no momento dizendo o seguinte: a eleição que nós vivemos é uma eleição desbussolada, sem bússola, sem norte, sem rumo. As coisas foram começando
a se cristalizar e ainda não estão cristalizadas nas últimas semanas. Na primeira vez que eu fiz a palestra, o Haddad estava aqui embaixo, porque ele não era o candidato ainda. Hoje, o Haddad está ali em cima, ao lado do Bolsonaro. Esses três, Ciro, Marina e Geraldo Alckmin, são aqueles que concretamente podem, se alguma coisa acontecer no cenário, irem por segundo turno, mas quase que pavimentado a questão dos dois primeiros, e a gente vai ver como é que a gente tem isso aqui. Pesquisa de intenção de voto. Bolsonaro, aqui ó, 20/8, 4, 11 e tudo mais. Percebam que o Bolsonaro teve uma melhora de 20% para 28%, então ele hoje é o candidato na liderança do primeiro turno, mas o Haddad tem uma expressiva de 4% até chegar a 22%, expressiva subida. Muito difícil, a não ser que algo ocorra com muita mídia, algo que seja um escândalo muito forte, que esses dois percam a condição de disputar um segundo turno. Por conta de um elemento que é a rejeição, é pouco provável que também qualquer um ganhe no primeiro turno. Os números são tendenciais, número pode mudar. As eleições de 2014 houve uma curva de ascensão do Aécio e de caída da Marina na madrugada do sábado para o domingo. Eu estava acordado, eu estava acompanhando, eu estava escrevendo, tomando uísque, que ninguém é de ferro também, mas tentando ali me manter sóbrio para ver. E houve isso na madrugada. A não ser que alguma coisa muito especial aconteça, o cenário começa a se mostrar assim no primeiro turno. Hoje ou amanhã tem nova rodada de pesquisa a ser divulgada. Essa é a última pesquisa do Ibope, tá? Bom, em segundo turno, aí o cenário muda. Em segundo turno você tem 43% para o Haddad e 37% para o Bolsonaro. Espera um pouquinho, mas segundo turno não é uma nova eleição? Não. É a continuidade, mas aí tem uma coisa que não dá para mensurar. Como os candidatos derrotados no primeiro turno verbalizarão a sua derrota e a quem eles vão dar o seu apoio, e dando o seu apoio, se os seus eleitores seguirão. Ainda não dá para saber. Então, isso é uma projeção naquilo que é mais provável, não significa que é o que acontecerá. Rejeição. Bolsonaro é rejeitado por 46%, o Haddad 30%, Marina, que me surpreende, mas 25%, o Alckmin 20%, o Ciro 18% e o Meirelles. E aí esses que têm menor rejeição são também pouco conhecidos do geral do eleitorado, tá? Bom, como que está hoje? Hoje nós temos o seguinte, num segundo turno, o Bolsonaro perde para o Haddad, perde para o Ciro e perde para o Alckmin. Perde melhor, digamos, para o Ciro, mas perde para todos e empata com a Marina, na margem de erro de 2 pontos para mais ou 2 pontos para menos. Antes, e aí isso é interessante, antes o Bolsonaro só ganhava do Haddad e perdia para todos. Olha, uma sensível mudança. A facada e a hospitalização deu a ele uma expressividade midiática, e a questão da culpa da facada, mesmo para aqueles que não o esfaquearam, e muita gente no seu íntimo, na questão da pena, do remorso ou da dó. Isso também cala forte numa cultura judaico-cristã ou católica, como é no caso da brasileira. São alguns elementos que permitem entender que ele, sem estrutura nenhuma de TV, foi preponderante desde o momento do atentado em Juiz de Fora. Tá? Bom, e eu entro aqui, antes de tratar da educação, o que dá para a gente pensar disso aí? Primeiro, havia uma pergunta que era a seguinte: a demora da apresentação de Fernando Haddad pelo PT vai ser suficiente o tempo que lhe sobrará para que ele ganhe visibilidade e que ele seja entendido como candidato do Lula? Parece que sim. Havia uma dúvida se a demora em apresentar o Haddad
implicaria em menos tempo para ele ser conhecido. Isso não parece estar refletido nas pesquisas. No cenário sem Lula, o Haddad não herdaria todos os votos, como não herda, mas havia uma projeção de que Marina herdaria muitos votos. Não se concretizou. Marina tem caído pesquisa para pesquisa. Tem caído, ladeira abaixo, mas está caindo. Alckmin estacionou. O que acontece, e aí isso foi fruto também do que eu falei a semana que passou, mas então por que alguém como Geraldo Alckmin, que tem um partido estruturado como o PSDB, tem o maior tempo de TV, tem a maior coligação, tem conhecimento do que é uma disputa presidencial, não avançou? Primeiro, há uma parte substancial das pessoas que estão votando em Bolsonaro, que não votam em Bolsonaro, votam no antipetismo. Muitos do antipetismo estavam no PSDB. Como Bolsonaro foi aquele que verbalizou e construiu uma imagem mais forte de bater no PT, esta parcela do eleitorado do Alckmin migrou para ele. Por um outro lado, há indícios de que uma parcela do eleitor de São Paulo, malufista, também migrou para o Bolsonaro. Outro ponto que pode, eu ainda não, agora esse outro ponto é uma hipótese minha. Uma parte também do eleitor do PSDB, de vertente mais liberal, saiu do PSDB e foi para o Amoedo. Ou seja, naquele mapa que eu havia colocado antes para vocês, neste mapa aqui, onde o Aécio ganhou em São Paulo, no centro-oeste e no sul, hoje o Bolsonaro está preponderando. Eu me lembro, isso deve fazer uns 2 anos, então está no YouTube, o Bolsonaro está numa feira de armas, e ele está lá com um celular, alguém filmando ele está com o celular, e aí ele pega um fuzil e fala assim, ó aqui ó, você aí, você é produtor rural? Se eu ganhar para a presidência, vai ter um desse na sua propriedade, que é para se proteger, para matar bandido e para matar invasor de terra. Ó aqui, ó, e mostra um fuzil estilo AR-15. Aí depois de anos vem o Alckmin prometer para o agronegócio o trator, que eles já têm. Quem você acha que encanta o agronegócio? Quem você acha que cala no Brasil mais profundo, que é o produtor? Isso aqui, ó, esses estados aqui são os produtores que dão ao PIB brasileiro algum fôlego. Esses caras não estão com o PSDB, não estão com o Ciro, não estão também com o PT. Eles estão com o Bolsonaro. Alckmin não deslancha em São Paulo. Mas não deslancha. E não vai deslanchar. Não vai deslanchar. E por quê? Por conta dessa série de fatores. Outra coisa, imaginem os senhores e as senhoras que esta eleição ela vai ser paradigmática, vai ser um ponto de inflexão. Que ponto de inflexão? O Bolsonaro começou a dominar as redes sociais numa linguagem absolutamente diferente há muito mais tempo que todos os outros competidores, todos os seus adversários. Hoje ele tem seguidores e seguidores convictos dentro de um espaço que faz campanha para ele de graça, sem remuneração, só para fazer campanha para ele. As palavras não são construídas à toa. Pensem quando alguém é chamado de mito. A gente vai dar risada porque nós somos coordenadores de escola, gestores, fizemos curso superior. O Brasil não é gestor de escola, o Brasil não fez curso superior. As palavras têm força. E nisso ele deslanchou. Então, explicações para o fenômeno não faltarão. Algumas delas eu estou colocando aqui como concretizadas e algumas como hipótese. Se tudo permanecer como está, um segundo turno pode ser evidentemente entre Jair Bolsonaro, que talvez nem consiga fazer campanha ainda no segundo turno, porque a retirada do cenário político e da ausência nos debates favoreceu sua imagem. Sim, óbvio, se ele vai falar, ele fala o que ele fala, não dá certo.
Então, o que acontece? O hospital foi um suavizador enorme. Se bem que o Ciro também estava internado ontem, né? Problema na próstata aqui no Sírio-Libanês. Agora, pode ser, eu digo pode ser, que provavelmente aí, daqueles que teriam condições de ir para o segundo turno, com pouca probabilidade, ou Alckmin ou Ciro. Marina, eu não percebo que consiga arrancar da posição que ela está hoje no cenário político. Senhores e senhoras, está definido? Não, não está. Mas concretiza-se este cenário de segundo turno. Não dá para saber efetivamente se depois dos derrotados virem a público, ao verbalizarem quem apoiarão, se apoiarão ou Haddad ou Bolsonaro. E mesmo que apoiem, outra coisa, é impossível saber se os seus eleitores vão escutar o candidato que recebeu o seu voto e vão cumprir aquilo que seria a lógica de acompanhar o que pede seu líder. Pode ser que não. Então, a situação ainda está indefinida, mas com alta probabilidade, na casa dos 90%, eu diria, de chegarmos aí a este segundo turno. Eu vou... Quanto tempo que eu já tenho? Desculpa. Tem mais? Obrigado. Ao que eu estou falando aqui, em termos de intenção de voto, perceba o seguinte, ó. Aqui, ó, a Marina saiu de 12 e foi para 5. Então é pouco provável que tenha fôlego. Esses que estão aqui, ó, 8, 11 na margem de erro, pode dar uma arrancada nas últimas semanas. Pode, não significa que darão esta arrancada. Nós temos muitos candidatos. Então, eu li as propostas de todos. Aliás, nós estamos fazendo lá na universidade uma análise de conteúdo de todas as propostas, com um grupo de alunos e tudo mais. E aí eu fui dar ênfase na educação. Como tem muito e eu quero ter espaço para a gente discutir, conversar um pouco, se vocês assim o desejarem, eu vou centrar aqui o foco naqueles que ou estão virtualmente no segundo turno, ou que poderão ir para o segundo turno. Mas se por acaso tiverem uma dúvida, é só me perguntar que a gente fala. E depois, se vocês quiserem, há de uma maneira muito bem feita uma arte no site da BBC, em que você clica no tema que você quer, saúde, educação, segurança, você clica, abre uma aba com todos os candidatos, você clica na setinha, aparecem as propostas dele de forma resumida. Porque, convenhamos, vocês não iam ter paciência para ficar vendo minuciosamente a apresentação de um plano ou de um programa de governo. Bom, vamos aqui. Isso... na verdade, vocês percebam que eu tive que dar uma aumentada na fonte aqui, porque só tinha 4 propostas para ficar meio cheia aqui, né? Na do candidato, né? Como diz um colega lá de Araraquara, o inominável, né? Mas enfim. Primeiro, olha a proposta, não admitir ideologia de gênero nas escolas. Segundo, propor a diminuição do percentual de vagas para cotas raciais e, portanto, o candidato defende cota social. Ampliar o número de escolas militares, fechando parceria com as redes municipal e estadual. Pelo menos uma em cada capital e progressivamente a intenção. O discurso, na verdade, assenta-se na ideia de hierarquia e de ordem. Positivista, de caráter militar, como não poderia deixar de ser, dado ao histórico do candidato. Defende, sim, também, é uma discussão que não foge disso. É que se eu for entrar, eu não consigo passar todos, aí eu deixo para a gente discutir, né? Defende, aqui para mim é um ponto que realmente passa a ser inacreditável, né? Porque defende a adoção de EAD no fundamental, no médio e no universitário. Imagina um menino lá no tablet com 8 anos, eu não vou, mas eu vou assistir aula de matemática, mãe. E ele vai, claro. E aí com aulas presenciais em provas ou aulas práticas. Não sou eu, está lá escrito, comprovem. Não estou colocando nada que não esteja lá escrito. Vamos para o segundo, e aí vocês vejam que está na ordem dos que estão com condição de ir para o segundo turno. Não estou escolhendo nem pela letra B, pelo nome, nem para a letra H, pelo nome, né? O Haddad, revogar a emenda do teto de gastos, retomar os recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal para a saúde e educação.
expandir as matrículas no ensino superior e nos ensinos técnico e profissional, priorizar o ensino médio, nesse quesito criar o Programa Ensino Médio Federal, revogar a reforma do ensino médio do governo Temer, realizar anualmente uma prova nacional para ingresso na carreira docente na rede pública de educação básica. Em contraponto à escola sem partido, criar a escola com ciência e cultura para valorizar a diversidade. Isso é uma coisa que os alunos me perguntam, inclusive em sala de aula. Fala, professor, o que você acha da escola sem partido? Eu falei, eu sempre estudei numa sem partido. Minha escola nunca teve partido nenhum, nem quando era criança, nem na universidade. Na universidade eu tive aula com marxistas, leninistas, com marxistas ortodoxos e com liberais. E dali eu não via, pelo menos na Unesp, as pessoas tendo discernimento. Mas mesmo nas escolas, escola sem partido, desculpa, acho que tem uns negócios que a gente está voltando aí lá para a Idade Média, né? Ciro Gomes. Está vendo que do Ciro eu também tive que diminuir a letra, porque o dele tinha bastante coisa aqui. Eliminar o subfinanciamento da educação causado pela emenda do teto dos gastos. Então percebam, Haddad, Ciro, eles, depois o Boulos também, tudo mais, a Vera Lúcia tende sempre a discutir a revogação da PEC, do teto dos gastos, ou da questão da reforma do ensino. Isso é comum nesses candidatos. Implantar creches de tempo integral para crianças de 0 a 3 anos, em parceria com as prefeituras. Criar escolas profissionalizantes de tempo integral, com ensino médio integrado ao ensino técnico. Elevar a média de anos de estudo da população, criando um programa de redução da evasão no ensino médio, premiando as escolas em que a evasão for reduzida e o desempenho dos alunos melhorando. Nas universidades públicas, ampliar a oferta de vagas, prosseguir com a política de cotas, estreitar laços com políticas e ações no campo da ciência, tecnologia e inovação, fortalecer o CNPq e suas instituições de pesquisa, elevando para 2% do PIB o gasto com ciência e tecnologia. Esse é um ponto que só está na proposta do Ciro. Os outros não entram especificamente com números, de falar da proposta concreta com número, tá? No Alckmin, dar prioridade à primeira infância, zerar a fila das crianças de 4 a 5 anos na pré-escola, ampliar as vagas em creches. Investir na formação e qualificação dos professores. De novo, isso não é meu não, é do candidato, viu? Só um ponto que eu quero destacar aqui. O Ciro dá um número, 2% do PIB, e o Alckmin coloca também um número que é o crescimento de 50 pontos em 8 anos no PISA, né? É a meta que ele está colocando junto com a equipe dele, como o outro coloca uma meta de 2%. Fortalecer o ensino técnico e tecnológico e estimular parcerias entre universidades, empresas e empreendedores. Marina, instituir a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, ampliar a oferta de creches para crianças de 0 a 3, dos atuais 30% para 50%, e universalizar a educação infantil na faixa etária de 4 a 5 anos. Valorizar os professores com ações voltadas ao aprimoramento da formação pedagógica e dos planos de carreira. Incentivar a expansão da educação integral, defender a escola pública laica, criar políticas de prevenção e combate a todas as formas de bullying, violência e discriminação, dentro do Plano Nacional de Educação. Manter a política de cotas nas universidades. Não é? Senhores e senhoras, para não tomar mais vosso tempo, vou abrir para questões, para a gente conversar. Os meus contatos estão aí. De novo, reafirmar que é um enorme prazer falar para vocês, discutir um pouco disso, do cenário e algumas propostas. E fiquem todos à vontade para a gente poder dialogar. Um grande abraço a todos os senhores e senhoras. Obrigado. Obrigado, professor. Enquanto as perguntas não chegam, a gente gostaria de divulgar que a íntegra de todas as propostas dos candidatos estão no site do Cinesp. Quem quiser ter acesso, está facilitado o trabalho, tá?
levar o microfone? Tá. Quer levar o microfone? Não, é porque senão fica um negócio que só um fala e ninguém pode nem questionar, né? Ó, meu nome é Cida Serapião, como o pessoal me conhece. Agora eu te vi. Em primeiro lugar, quero agradecer a contribuição de sua palestra, mas quero trazer uma questão. Eu não acho que a eleição está sem rumo. Ela está com dois grandes rumos, dois grandes modelos. De um lado, o que nós podemos chamar de civilização, do que nós podemos chamar de democracia, do que nós podemos falar voz do povo. E do outro lado, barbárie, militarismo, massacre, racismo, tudo que nós combatemos nessa manhã. Então, o que nós temos? De um lado, o que nós podemos chamar de indícios e algumas coisas além de indício do nazifascismo se instalando no Brasil, na figura do Coiso, que não vou falar o nome dele. Ele não! Ele não! De outro lado, você tem um amplo aspecto da força popular. Nessa força popular nós temos o Bolo, sim. Nós temos o Ciro, sim. Nós temos o Haddad, sim, que tem o apoio do Lula, mas tem personalidade própria. E temos o centro. E temos o centro de caráter liberal e caráter neoliberal. Se de um lado um Bozo é um fascista, eu tenho clareza que um Alckmin não é um fascista, mas é um neoliberal, quer privatizar o ensino, não respeita o professor, não valoriza a educação. De outro lado, nós temos algumas tendências liberais, mas nós temos hoje, no campo popular, alternativa para um Brasil melhor, alternativa para os respeitos dos trabalhadores, alternativa para a melhoria das qualidades de vida do povo brasileiro, porque ele ficou desempregado, ele deixou de ter carne na mesa, e isso está no voto. Quem nunca comeu carne, que comeu pela primeira vez no governo, e eu não sou do PT, todo mundo sabe disso, no governo do Lula e também da Dilma, ele nunca esquece isso. Em toda a articulação golpista, tirar o direito do povo, caçar o voto do povo, e o povo está dando a resposta. Quero dizer que há sim, um rumo popular, democrático, e o outro autoritário, nazista e contrário ao interesse popular. Senhor, muito obrigada pelas suas contribuições. Professora, obrigado pelas suas colocações. Quando eu escrevi o texto falando que a eleição estava desbussolada, faz mais de um mês, quase 2. Agora nós temos, foi o que eu falei lá, agora, se nada mudar e houver de extraordinário, são esses dois candidatos que vão. Aí é uma bifurcação com caminhos diferentes, mas antes nós não tínhamos essa clareza. Então agora nós temos a bússola. A grande questão é saber se os contentores, se os competidores, findada a eleição, reconhecerão as urnas, de um lado ou de outro. De qualquer maneira, professora, para mim, o Brasil ficará mais fraturado do que ficou em 2014. E isso reclamará de todos nós, democratas convictos, uma atuação serena, porém firme, na defesa de valores democráticos e republicanos. Obrigado, professora. Boa tarde. Gostaria de me congratular com a mesa, que trouxe aí algumas informações importantes para a gente pensar e votar ainda, né, nesse momento tão tenso para o nosso país, que é tão importante o nosso voto, e lembrar a todas e todos o quanto foi uma infelicidade os brancos e nulos capitaneados pela imprensa golpista, entre as quais a Rede Globo, a UOL e o Estadão, que levaram efetivamente o primeiro lugar na eleição com mais abstenções do que efetivamente
o candidato que se propôs a se eleger e não teve competência, moral e dignidade para cumprir aquilo que prometeu. Usou São Paulo como um trampolim, aproveitou aquele PL que foi apresentado, conforme sabemos, pelo prefeito Haddad, e transformou num Frankenstein, que atira para todo lado com a sua metralhadora 365 graus, retira os direitos dos funcionários públicos, todos que estão aqui à sua frente, e que lutaram ao longo de toda a sua carreira para conquistar. Nós hoje estamos estarrecidos pelo avanço do fascismo, pela forma como esse candidato medíocre se coloca na intenção de voto. Desculpa, esse candidato é o Dória? É só para saber, professor, qual deles, se é isso mesmo que eu... Então, beleza, professor. Essa plenária inteligente sabe de que nós estamos falando de 2 candidatos que lutam para privatizar o serviço público e acabar com os direitos trabalhistas dos funcionários públicos, trazendo uma imagem de que nós não merecemos ganhar aquilo que a gente recebe. Eu gostaria de perguntar aí ao senhor, né, efetivamente, se o senhor viveu como eu, que conheci lá quando estudei na PUC, o candidato, então, na época, presidente de um sindicato, e aqui nós estamos num sindicato, né, Lula, ele que está aí preso hoje injustamente, porque ele não roubou nenhum apartamento, não ganhou, está lá preso, tendo, inclusive, uma pauta do legislativo que auto-legisla em relação aos seus próprios salários, de uma forma indevida. E o que o senhor entende que nós que denunciamos o golpe, vimos aqui o prefeito Dória, então, à época candidato, dizer que ele ia trazer o falacioso projeto da escola do Estado para São Paulo, que a gente entendeu que ele ia querer destruir a educação. Então, a rigor, parte dessa plateia aqui, que tem militância sindical, tem militância na educação, tem cursos de mestrado, de doutorado, né, poderiam contribuir com a sua função de educadores nesse momento em que essa conjuntura está tão prejudicada pelos fake news, que são os temas do nosso, né, Congresso. A história dirá, Lula é reconhecido internacionalmente, nós sabemos que nem sempre o tempo histórico é o tempo que a gente tem, não é verdade? Mas eu aí agradeço a oportunidade dessa manifestação e continuo aí rogando para que a gente possa fazer uma eleição séria, que o golpe não continue e que eles não suspendam o direito da gente eleger o candidato, como interromper o direito da presidenta Dilma de exercer o seu mandato dignamente, como a Aécio Neves prometeu que não deixaria ninguém governar, e parece que o rapaz que gosta de cheirar pó conseguiu concluir e fazer aí efetivamente que essa verdade se constitua, tá bom? Então, obrigado, pessoal, pela atenção. Professora, obrigado pelas suas ponderações. Então, pelo que eu percebo na ótica das suas colocações e questões, primeiro, me parece, salvo o melhor juízo, que Dória, candidato a governador, já está sendo julgado pelo que fez. Se não fosse assim, ele não estaria na condição de empate técnico e provavelmente, pelo que eu sinto e que me contam, sobretudo na capital, mas também no interior do estado de São Paulo, existe um movimento que estaria mais distante daquele que disse que prefeitaria, a fala é dele, não minha, ele que usou isso e acabou abandonando para pular para a tentativa de ser governador de estado. É uma estratégia, se ela vai ser exitosa, eu não sei. Agora, cada um tem a sua biografia, cada um aposta naquilo que constrói. Eu, a senhora, Lula, Dória, Haddad, todos nós. Então, nós somos donos da nossa biografia e da nossa trajetória. Com relação à sua colocação, eu conheci, sim, o presidente Lula. Não conheci na PUC, porque estudei na Unesp, no interior do estado. Mas, como eu disse, é um candidato, uma imagem consolidada, com uma inteligência. Eu sempre me ressinto daqueles que querem fazer a crítica política e não a fazem pela via política, mas pela via preconceituosa. Lula é
inteligente, Lula é sagaz, Lula é comunicador e Lula tem carisma. Nesse sentido, ninguém no PT, nem Haddad, nem outra figura do PT conseguiria fazer frente a uma liderança desse porte. Agora, um partido é um partido de muitas pessoas, é uma coletividade. Há que se pensar como haverá um quadro independente de derrota ou de vitória de quem quer que seja, para além do presidente Lula, que deu sua contribuição e está cansado, é uma pessoa de certa idade. O que eu quero dizer, renovação tem que existir em todos os lugares. Agora, conheci sim, conversei com ele e tendo a crer que por muito tempo ainda que não tenha uma carreira eleitoral, exercerá e continuará exercendo uma influência, uma carreira política, sim. A política não se faz só com voto no partido, a política se faz no sindicato, faz em casa, quando você fala para o seu filho e para a sua filha que ambos têm que arrumar a cama e ambos têm que lavar a louça, e que um pai que permite que o menino durma com a menina na cama, que permita que a filha também durma. A democracia tem que estar na casa da gente, senão ela é mero falatório, é algo que é apenas fake e não concreto. Ou seja, infelizmente no Brasil, a gente não tem a democracia intrínseca na nossa conduta mais cotidiana. Mas sou grato pelas suas colocações de verdade. Muito obrigado. Está em boas mãos se for meu aluno ou de outros professores, certamente. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Eu sou GR, coordenador pedagógico da MF Oliveira Viana, na Zona Sul de São Paulo. A minha questão, professor, é a seguinte: o senhor traz aqui aí nos slides um panorama que revela que o PSDB e o PT, depois de polarizar durante 20 anos, um pouco mais, né, a disputa nas eleições federais, hoje a realidade mudou, sendo, então, o PSDB substituído pelo Jair Bolsonaro, né? E aí o senhor traz um cenário que não é particular, obviamente, é o que as mídias aí estão propagando, que é Haddad, Jair Bolsonaro e Haddad no segundo turno, com a diferença percentual mínima, digamos assim, de vitória do PT, do Haddad, no segundo turno. Tá? Também o senhor traz um cenário aí no slide, que Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Sul é o fiel da balança, né? De acordo com as pesquisas, Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Sul são eleitores, na maioria, do Bolsonaro, né? Quer dizer, por que esses estados que são o fiel da balança não daria a vitória para o Bolsonaro no segundo turno, tá? E assim, a última pergunta é: como que o senhor acha que ficará a composição do Congresso Nacional e do Senado? GR, é isso, né? GR. Quando eu coloquei lá o fiel da balança, aquela projeção das Minas Gerais, do Rio de Janeiro e dos estados do Sul desempatarem foi uma série histórica até 2014. O que eu coloquei de novo e que ninguém esperava? A força com que Jair Bolsonaro entrou na política brasileira para a candidatura à presidência da República. Quem aqui que lê e que gosta de política imaginaria que um deputado inexpressivo chegaria na condição de estar virtualmente no segundo turno? Então ele foi, sem dúvida nenhuma, a novidade deste pleito. Então, assim, a série histórica, que também é bem apontada no livro O Voto do Brasileiro, com este desempate do fiel da balança, foi até 2014, na eleição em que Dilma saiu vitoriosa e Aécio derrotado. Hoje não mais. Como você bem aponta, os estados do Sul e, sobretudo, o Centro-Oeste, com a força do agronegócio, estão com Bolsonaro. Por que Bolsonaro não ganha nem no primeiro e nem no segundo turno com alta probabilidade? Por quê? Por que eu estou dizendo alta probabilidade? Porque pode ganhar. Não sei. A pesquisa é um indício, é que você colocou que eu trouxe da mídia, eu não trouxe só da mídia, eu trouxe dos institutos de pesquisa, usei o Ibope porque a variação percentual é mínima entre eles. Por quê? Porque a rejeição é alta. Sobretudo tem um segmento, e pelo que eu posso perceber aqui é o segmento majoritário,
onde Bolsonaro não cresce e jamais crescerá, o eleitorado feminino. Quando eu entrei na Unesp e fiz a minha prova de redação em 1995, o tema foi sobre machismo. E a minha redação foi a seguinte: se as mães tiverem força para educar os seus filhos de maneira igualitária, este menino homem não crescerá machista. Porque Dona Valentina, sem escolaridade, um dia estava picando cenoura na minha casa e meu pai foi lá no cesto de roupa e pegou cueca, calcinha e camisa e foi levar para lavar no tanque. Não tínhamos máquina de lavar, era no tanque. E aí ele levou a minha avó com 80 anos, falou: filho, pelo amor de Deus, dá isso aqui para a mãe, que a mãe leva lá para o tanque e lava. Homem não lava a roupa. Minha mãe colocou a faca do lado com calma, colocou a cenoura do lado, falou: com licença, dona Adelina. Tirou da mão da minha avó, colocou na mão do meu pai e falou assim: dona Adelina, nessa casa dividimos as alegrias, as tristezas, o salário e os trabalhos. Seu filho não tem problema nenhum e pode lavar roupa. Minha avó, puta da vida, sentou e eu com 7 anos de idade percebi que homem e mulher são sim iguais. Porque hoje eu ainda chego em casa, eu vou pegar Henrique, eu vou dar banho, eu vou dar janta, eu vou pôr para dormir. E minha esposa está trabalhando. Então, é no eleitorado, é no segmento feminino que nós temos que apostar nossas esperanças. Senão, desculpa, nós estamos roubados. No sentido literal e concreto. Boa tarde, professora. Meu nome é Josineide, eu sou coordenadora do Sejam Antoniolo. A minha questão é a seguinte: olhando, né, os que estão na frente, a gente vê que ou a pessoa, ou o político, ou o partido dele está em meio a falcatruas, a corrupção, né, isso parece comum. E aí a minha questão é como a gente escolhe um político, a gente elege um político que a gente sabe que está em meio à corrupção, que parece que a gente não tem escolha. E outra coisa também é que não necessariamente o que eles nos propõem é o que eles fazem. Eles não se comprometem, não está ligado à fala, à promessa de palanque com a realização efetivamente. Então, gostaria de saber como é que o senhor vê esse cenário do nosso país. Né? Obrigado pela pergunta. Antes, me desculpa ao Jerry, que eu não sei nem se saiu, mas sobre a composição do Congresso. Não dá para imaginar como será. Há um estudo e há falas que dizem o seguinte: a probabilidade de renovação é muito baixa. Então, isso é dado. Não se renovará cerca de 50% do Congresso. Então, não dá para saber como as bancadas, que são as chamadas bancadas da bala, da Bíblia, do boi e tudo mais, vão ou não ter força. Então, assim, inclusive porque há alguns especialistas e políticos dizendo que a gente deveria separar a eleição de presidente e governador da eleição do legislativo. Porque tem uma coisa muito importante no Brasil: ganhar a eleição não implica em governar. Há uma diferença substancial entre governabilidade e vencer o pleito eleitoral. É o tal do presidencialismo de coalizão. Então, assim, ao GR, que eu não sei se retirou, me perdoe, mas a todos vocês, esqueci de falar, mas não dá para prever como será o novo Congresso. Mas que a renovação não será forte, dá para entender isso. Na sua pergunta, eu diria o seguinte: é o que eu estava falando com a colega que fez a pergunta, que disse que o filho estuda no Mackenzie, na USP, Soraya. Há que se pensar que há uma discussão quantitativa e uma discussão qualitativa no que tange a política brasileira. Quantitativa: salário do deputado, salário paletó, auxílio isso, auxílio, 513 deputados. Essa é a discussão quantitativa, mas há uma discussão qualitativa. A discussão qualitativa é aquilo que eu disse para a professora Soraya: somos donos da nossa biografia. Um eleitor deveria, ao escolher, ponderar se a trajetória, e há nesta trajetória uma relação de coerência entre o discurso e a prática. Infelizmente, a cidadania brasileira tem sido alquebrada ao longo dos anos e a nossa consciência cidadã
ela é muito pouco perceptiva da coerência e da prática. Quando eu falei da palavra mito, era disso que eu estava dizendo. Pessoas que têm uma consciência mais cidadã e plena têm que entender que o mito, o salvacionismo faz parte da cultura política brasileira, mas na hora da governabilidade isso é vazio de conteúdo. Então, como que se faz? Apenas melhorando a qualidade não só dos políticos, mas a qualidade da escolha que o eleitor faz, porque política é uma relação de mando e de obediência, com uma diferença no caso de uma democracia representativa. Nós escolhemos quem vai mandar na gente. Eu não escolhi que minha mãe fosse mandar em mim, eu nasci lá. Meu filho não escolheu, meu filho falou assim, você não me manda. Eu falei, quando sua mãe não está, eu mando. Quando ela está, ela manda em você e em mim. Mas na ausência dela, eu mando. Não é? Na democracia, nós escolhemos. Então, o que acontece, professor? É uma questão de melhorar a qualidade da representação política. Ou melhora a qualidade, e isso passa necessariamente por uma reforma política muito profunda, ou a gente vai continuar imaginando 35 partidos, uns 50 na fila para ser criado, 513 deputados, num ambiente propício à corrupção, e é só a gente voltar a Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, ou ler Homens Pobres e Livres, na Ordem Escavocata, de Maria Silva de Carvalho Franco, você vai ver que o espaço público e privado no Brasil sempre teve conurbado numa relação promíscua. E a corrupção não é de agora, ela vem de longe, e isso faz parte, infelizmente, da cultura política brasileira. Não há caso de país com democracia e com economia livre de mercado que não tenha corrupção. O que existe são países que verificam, estão atentos e punem com muita veemência, e não há uma cultura de aceitação à corrupção. Enquanto o cidadão, no seu cotidiano familiar, na empresa, na escola, na universidade, continuar com suas pequenas malandragens, não há possibilidade de melhorar uma conduta de crescimento educacional de um país e de uma consciência cidadã. Tem uma pergunta aqui. Um registro apenas. O pior erro do PSDB foi, desde o dia seguinte à eleição de Dilma, colocar em xeque a democracia e participar juntamente com a mídia e de outros partidos do golpe de 2016. E isso é o que mais determina a sua rejeição e transferência de votos ao coiso. E isso, quem afirma é o próprio ex-presidente do partido, Tasso Gereissati. Hélio Brasileiro, também concordo, em parte, com o que está aqui. Mas eu posso lhe dizer, com muita tranquilidade, estudando o que eu estudo da política brasileira desde 1989, e que isso é tema do meu pós-doutorado, governos FHC, governo Lula e governo Dilma, que também parte disso é desaguar do discurso do PT entre nós e eles. O PT também construiu um discurso, uma narrativa, uma retórica que também desagou no moinho do Bolsonaro. Querer atribuir ao PSDB apenas a responsabilidade da emergência do Bolsonaro é ignorar a outra face da moeda, dialeticamente falando, para falar com Hegel ou com Marx, que também há responsabilidade de todos os entes políticos, de todos os partidos. Se nós gostássemos substancialmente da democracia, o Bolsonaro continuaria sendo um deputado, quando muito, inexpressivo. Então aqui há a parcela de responsabilidade, não culpa, culpa é judaico-cristã. Aqui a gente tem que pensar a responsabilidade do PSDB, sim, e também a responsabilidade do próprio PT, senão a gente não avança. Porque, bom, desculpa. Pode ser em bloco, eu não sei, é só o horário de vocês, minha preocupação é com os senhores e as senhoras. Professor, pois não. Eu gostei muito da sua exposição. Seu nome, por favor? Eu gostei muito da sua exposição. O nome, para ela anotar. Eu já vou falar. Ah, tá bom. E eu gostaria de falar, um pouquinho distante dessa conjuntura política que nós estamos falando, como mulher negra. Meu nome é Patrícia, eu trabalho como diretora, e eu quero fazer um histórico aqui. Em 79, em plena ditadura militar, arroxo salarial e tudo mais, um grupo de pessoas negras resolveram fazer uma marcha lá no Viaduto do Chá, e com isso surgiu o Movimento Negro Unificado no Brasil, que em 79 a gente vem denunciando a questão do racismo, né? Depois a gente teve um trabalho muito grande em dialogar com sindicatos
para falar que a questão de classe deveria incorporar a questão de raça, que não eram duas lutas. Isso também foram décadas e décadas e décadas. Em 1992, eu passei no vestibular, numa universidade que estava mudando o currículo, em greve. Eu fiquei quase 7 meses sem professores, já reivindicando o direito salarial do professor, né, universitário. E, no ano seguinte, eu iniciei, na Universidade de São Paulo, um movimento pró-cotas, e fiz, no dia 24 de novembro, com um grupo de pessoas, A Coisa Vai Ficar Preta na USP, que foi a primeira semana de consciência negra na USP. Tá? Então, assim, em meio às lutas políticas, a toda a demanda da sociedade, eu acho que é importante colocar a questão da causa dos negros, né? E aí, há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu tive uma palestra com uma delegada do DEGRADE, um pouquinho antes da Copa, e que ela colocou para o grupo de professores que estava ali a seguinte coisa: nós estamos tendo uma articulação, nós estamos monitorando grupos internacionais, e nós estamos vendo que existe uma articulação com mais ou menos 300 grupos que vão colocar, a médio e longo prazo no Brasil, ideias de esquerda, de ódio e tudo mais. Eles se reconhecem por tatuagens, eles têm alguns símbolos. Não posso divulgar aqui, isso há uns 5 anos atrás, né? Aí a gente viu todo o movimento da Copa, a questão do impeachment. Tá. Diante de tudo isso, o meu histórico que eu te falei, por que eu vou colocar essa questão? O que me preocupa muito é perceber tudo que a gente lutou, né? Eu deixei de viajar, eu deixei de passear, eu ia fazer movimentação na minha adolescência para lutar pela questão das mulheres, dos negros, né? Hoje, isso se perdendo de uma forma tão pueril e tão irresponsável. Então, você fez uma apresentação belíssima, mas eu queria saber a sua opinião, porque todos os palestrantes hoje se colocaram, né? Eu ainda não entendi muito assim, a sua opinião em relação a isso. Como que você acha que é possível remar contra a maré em relação a essas questões, a esse avanço de direita, né, e gigantesco, que a gente já sabe, por diagnóstico, que tem assim, uma conexão internacional, mas, assim, dentro do que você avalia, dentro do cenário político, como que é possível, quais seriam as saídas? Porque toda vez que a gente coloca o quadro, né, se a gente também não aponta, né, fica aquela... Todo mundo sai com aquele gosto de, meu Deus do céu, né? Então, eu gostaria que o senhor se colocasse nesse sentido, e principalmente em relação a essas questões de direitos, garantias coletivas óbvias, que a ONU faz tratados, convenções. Como que pode, né, isso estar assim, avançando no Brasil dessa forma tão rápida e tão violenta, na sua opinião? Tá? Obrigada. De nada, eu não sei seu nome, mas... Patrícia. Uma vez eu estava num evento e muitos dos meus colegas na universidade são liberais. E quando eu verbalizei que eu era a favor das cotas, todo mundo parou e me olhou. E aí eu retomei, como eu falei na minha fala para muitos, o que é uma estrutura social assentada em 400 anos de escravidão. Não só negra, mas também indígena. Não é? Não nos esqueçamos disso. Escravidão, grande propriedade, cuja força de uma política tradicional é patrimonial, é patriarcal e é gerontocrática, ou seja, é o poder dos mais velhos. Então, quando eu fiz questão de ressaltar que a política é feita por homens brancos milionários acima de 50 anos e com ensino superior, eu me coloco, sim, contrário a qualquer tipo de discriminação. Para mim, cota existe como uma correção, não é uma panaceia, mas é uma correção de uma estrutura social excludente e, de certa maneira, violenta, física e simbolicamente. E aí uma vez falaram assim, mas é fácil para você falar disso porque você é branco. Eu falei, irmão,
Então, se for assim, eu não posso falar que eu sou contra aos a questão do preconceito aos homossexuais, porque eu não sou homossexual, eu não sou negro. Pobre eu fui a vida inteira. Felizmente, eu estou numa condição de classe média também, estudando com muitos amigos negros e tudo mais. Então, é sim necessário verbalizar e colocar. E quando posso, falo e já escrevi da quantidade dos mortos em confrontos com a polícia, dos jovens que perdem. O Brasil tem uma guerra não declarada no seu território. São 63 mil mortos assassinados por ano e 40 mil no trânsito. Países em guerra não matam tanto quanto nós que não estamos em guerra. E a gente sabe que se formos fazer o recorte étnico, a gente vai perceber qual é. Uma vez alguém brincou comigo e falou assim, mas para fazer cota, como é que eu vou saber quem é negro ou quem não é no Brasil? Eu falei, faz assim, coloca todos os candidatos de blusa branca, daquela da Hering mais em conta, e aí você dá para um pessoal da polícia aquela arma de paintball com tinta e fala para todo mundo correr e para o policial atirar só no suspeito. Quem cegar manchado do lado de lá, você pode ver que pode entrar por cota. Só isso. Aí todo mundo ficou espantado, assim, quer dizer, não sejamos hipócritas, a sociedade é sim racista. Agora, além de firmar direitos dos negros, dos homossexuais, das pessoas com... Porque as pessoas que têm também algum tipo de deficiência, só vão perceber quando tiver ela com deficiência ou com mobilidade reduzida, porque ninguém se importa. Então, nós temos que lutar, sim, pelos direitos coletivos, pelos direitos individuais, pela liberdade e pela democracia, mas também temos que lutar para sermos brasileiros. Eu me lembro, você falou de como é que vai ser a sua luta, a minha, a de todos que estão aqui. Darcy Ribeiro, um dia falou o seguinte, eu lutei pela melhoria da condição dos índios, eu perdi. Eu lutei pela escola pública, gratuita e de qualidade, eu perdi. Eu lutei pelo movimento negro, eu perdi, mas para mim seria odioso estar do lado de quem venceu. Professor. Eu gosto de todos os dias da minha vida explicar para Henrique, meu filho, seja um bom menino para ser um bom cidadão, para ser um bom brasileiro. A educação, por certo, sozinha não elimina nenhum tipo de preconceito, mas a função de um professor em sala de aula é fundamental. Eu terminei a minha aula ontem falando de Durkheim, de um texto dele chamado O Suicídio, e contei que meu pai morreu de câncer e minha mãe teve derrame logo depois. Uma menina chegou no final da aula chorando e me abraçou e falou assim, obrigado por essa aula. Ali eu mexi em alguém. Quem decidiu estar na educação não vai colher milhões de laranjas, mas vai plantar algumas sementinhas, professora. É nesta crença de plantar uma sementinha e falando com Antônio Gramsci, tendo o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Ou a gente tem a vontade de mudar ou mudam pela gente.